Antes de iniciarmos a explicação de tantas coisas importantes para nós, queremos falar sobre aquilo que a igreja chama de o segredo messiânico. Mais uma vez nós vemos Jesus falando: não contem nada a ninguém. Em muitos momentos ele fala isso para os apóstolos, para alguns discípulos, para pessoas que ele curou. Vai, não contes a ninguém. Por que esse segredo que ele pede? Na verdade, Jesus tinha uma caminhada para fazer. Sabemos que é uma caminhada em torno de 3 anos. E nessa caminhada, ele foi formando muitos amigos, mas motivado pela inveja, pelo ciúme, muitos inimigos também. Basta nós lermos os evangelhos, vamos ver a dificuldade que houve com os fariseus, com os saduceus, com os doutores da lei. Jesus sabia que com o seu ensinamento, um novo jeito de ser judeu, porque passaram a ser cristãos depois disso, antes eram judeus, um novo jeito de se relacionar com Deus, inclusive chamar a Deus de Pai, tudo isso ia ferir muito aqueles que eram os chefes de toda a ordem judaica. Ele pedia então um segredo. Por quê? Precisava de tempo para ensinar os apóstolos, os discípulos, para passar toda a sua mensagem. Ele sabia que fatalmente ele seria perseguido, e isso tudo deveria ser no tempo certo. Quando chegasse o momento de confrontar-se com o mundo judaico, ele o faria como o fez. Mas, enquanto precisava ensinar, instruir, divulgar esse reino do Pai, ele tinha que manter um certo anonimato. Por isso ele pedia: não falem nada sobre isso por enquanto, aprendam, ouçam o que eu estou ensinando. Muito bem, partindo dali, nós vamos agora analisar um pouco tudo aquilo que nós ouvimos de leitura, Salmo e o Evangelho. Tudo o que nós ouvimos nos convida a rever o nosso relacionamento com o próximo. Como está o nosso relacionamento com as pessoas com que nós trabalhamos, no nosso serviço, ou na escola, se nós estudamos, ou com os nossos vizinhos, ou com as pessoas que diariamente a gente se encontra? Como tem sido esse relacionamento? Nos convida a rever nossos sentimentos em relação às outras pessoas também, e nos convida a rever os nossos objetivos. Todos devemos traçar metas, objetivos para nosso benefício, para nossa melhoria, mas jamais para diminuir o outro, que é o que nos fala o Evangelho. Jesus estava caminhando com os seus apóstolos. Ele ia à frente, alguns ficaram para trás, e ele percebeu que um grupinho de 2, outro de 3, muitos cochichos, conversinhas silenciosas, disfarçadas. Ele ficou quieto, e quando eles pararam para descansar, ele pergunta: o que é que vocês estavam conversando tanto pelo caminho? E eles ficaram calados, ninguém falou nada. Mas ele sabia, porque na verdade eles estavam discutindo quem teria privilégios do futuro, quem seria grande no reino que eles acreditavam que ele ia instalar. Ora, já sabiam, ele é o Messias, ele é o rei dos judeus, ele vai instalar uma nova ordem, ele será o nosso rei, e quando ele for rei, ele vai chamar para primeiro-ministro? A quem ele vai dar poder? Porque eles viam tudo como as coisas do mundo. Ora, nos reinos daquele tempo e até nos dias de hoje, tem a pessoa com maior poder, ao lado o primeiro-ministro, que tem um poder absoluto, o segundo-ministro, que tem um pouco menos de poder, mas muito também. Enfim, é uma escala, é uma hierarquia. Podemos olhar na Inglaterra, a rainha reina, mas não governa.
que quem manda mesmo é o primeiro-ministro, às vezes uma mulher, a primeira-ministra. No nosso país também nós temos ministros. Primeiro-ministro sempre tem um poder muito grande e eles estão discutindo isso. Quem será que ele vai chamar para sentar à direita? Será Pedro? Não, Pedro é um pescador, não pode. Será João? Ele é muito amigo de João. Enfim, aquelas conversas paralelas que nós conhecemos tanto. E é onde ele interfere e diz: não quero que vocês pensem de acordo com as coisas do mundo. Esse reino que eu falo é um reino diferente, é um reino de serviço, é um reino onde as pessoas se ajudam, é uma entreajuda. Nesse reino, ninguém é convidado a ser maior que os outros. Se alguém tiver ambições de ser grande, esse que se torne servidor, porque as pessoas serão valorizadas pelo serviço, pela ajuda, pela fraternidade, que todo o Evangelho nos fala disso. Derruba os poderosos de seus tronos, exalta os humildes, sacia de bem os que têm fome, despede aqueles que têm muito e não partilham sem nada. E é isso que nos fala o Evangelho de hoje. É como nós olharmos para o mundo de hoje e de antigamente também, na política, por exemplo. Muitas pessoas têm sangue político, têm aquela vocação para administrar bens públicos, então se lançam na política com boas intenções para poder bem administrar, para poder bem melhorar a vida do povo a quem lhes é confiado. Mas existe uma gama muito grande de pessoas que busca a política como um meio de subir cada vez mais, para ter poder, porque tendo poder, mandando e desmandando, ela também terá muito dinheiro, e tendo muito dinheiro, ela compra praticamente tudo o que ela desejar. O degrau que ela subiu aqui, daqui um pouquinho não serve mais. A política é como uma escada interminável, quer sempre subir. Então, o político ambicioso, que busca o poder para satisfazer seus próprios objetivos, é um político que errou o seu caminho. Diferente daquele que busca para administrar bem os bens e o povo a quem lhe é confiado. Então, são objetivos. Carta de Tiago. Essa carta de hoje é importantíssima. Nós ouvimos essa segunda leitura, ela é completa, ela nos fala disso. A rivalidade, a busca do poder. O que Tiago diz aqui? Ele diz assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vocês? Cobiçais a cobiça, mas não conseguis ter. Matais e cultivais a inveja e não conseguis êxito. De fato, a inveja é um sentimento terrível. A inveja maltrata os outros que são vítima dela e maltrata o invejoso também. Porque o invejoso não tem paz. O invejoso está sempre olhando o que os outros têm para querer também aquilo. A inveja é justamente isso: querer ser o que o outro é e não conseguir. Querer possuir o que o outro tem e não conseguir. Esse é o grande problema do invejoso. Nós devemos fugir de pessoas invejosas, porque elas são um fastídio para o nosso espírito. Elas nos causam muito mal. O invejoso não quer só ter o que você tem, ele quer ser você, porque ele não tem as qualidades que você tem. Tem ciúme, tem inveja do bem que os outros têm, e isso faz um grande mal. Aliás, a raiz de quase todos os males. Nós podemos ver um efeito danoso da inveja quando nós lembramos de Abel e Caim. Abel cultivava seus pomares, suas plantações, tinha bons frutos, fazia tudo com amor, procurava oferecer o melhor de tudo. Naquele tempo era assim: tinha uma boa colheita, eu vou oferecer a Deus em agradecimento um pouco do que eu colhi. Escolhi o melhor.
colocava no fogo, se colocava na pilha de pedras, a fumaça subia e ele dizia: Senhor, que essa fumaça chegue até vós, porque a ideia de que Deus habitava somente nas alturas, chegue até vós como minha gratidão por tudo que tu me deu nessa colheita, nesse verão. Era uma forma dele agradecer. Já Caim, ele achava desperdício fazer isso. Escolhia o que tinha de maduro demais, de podre, colocava ali, queimava, e passou a produzir cada vez menos e mal, e começou a sentir inveja do seu irmão. E esse é o grande problema, porque a inveja é um mal que se enraiza dentro de nosso coração, uma pequenina raiz que entra, e se a gente não cuidar, ela cresce, e é ali que está o perigo. Começa com inveja, daqui um pouquinho da inveja passa para raiva, porque não consegue atingir. Da raiva é um pulinho para chegar ao ódio. E o ódio, uma pessoa odiada com o coração cheio de ódio, é capaz de tudo, até matar. Caim e Abel. Caim mata Abel. Começa com ciúme, inveja, por raiva, passa para raiva, passa para ódio e passa para o crime. Ou da mesma forma que aconteceu com Jesus, por isso ele fazia esse pedido: não conte a ninguém, ainda não está na hora. Ele sabia que os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eram homens que tinham muitas paixões, que viviam de aparências, e que no momento em que eles pudessem, eles iam tentar eliminá-lo. E de fato é o que aconteceu. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos ali o resultado da inveja e do ciúme. Eles invejaram a sabedoria dele, invejaram porque as pessoas o seguiam, invejaram e sentiram raiva porque não poderiam destruí-lo. Da raiva começaram a odiar profundamente a Jesus, e do ódio partem para o crime. Por isso Santiago nos fala o perigo de deixar que uma pequena raiz de ciúme e de inveja tome conta de nós, pelo malefício que ela causa a nós e muitas vezes a nossos irmãos. E o que nós vamos fazer então para nos ver livre da inveja e do invejoso? Vamos lembrar aquilo que já muitas vezes falamos. Vamos pedir a proteção que vem do alto. Vamos pedir a proteção de Deus. Quando nós rezamos, e basta uma oração bonita, bem feita, como o Pai Nosso, nós temos ali um belíssimo pedido de proteção. Quando nós rezamos: livrai-nos de todo mal, nós estamos incluindo a inveja, o ciúme, a maledicência, o maldoso. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Ou uma pequena oração diária: Senhor, me acompanha nesse dia de trabalho, me acompanha nessa jornada de escola, de universidade, me acompanha pelas ruas onde eu vou passear, me acompanha onde eu vou viajar, fazer o meu lazer, para que eu me sinta sempre protegido por Ti, que com a Tua luz ao meu redor, nenhuma flecha venenosa chega, nenhum mal me atinja, nenhuma inveja chega até mim, porque nós sabemos que existem pessoas boníssimas, pessoas que vão querer só o nosso bem, o melhor para nós, mas nós sabemos também que no mundo tem pessoas ainda não preparadas, não boas, ou como dizem lá no interior, tem gente que tem um olhar de seca-pimenteira, que tudo que bota o olho em cima murcha ou morre. Infelizmente, tem pessoas que ainda cultivam esse mal, porque ainda não compreenderam exatamente a bondade, o amor de Deus, e não deixaram que entrasse no seu coração. É tudo isso que nós podemos refletir no belíssimo Evangelho, em que nos pede que não sejamos ambiciosos, que sejamos servidores, que também nós usemos desse belíssimo momento em que a humanidade
está usando o voluntariado. Algo de tão bonito, de tão fraterno. Hoje, mais do que nunca, tão necessário nas comunidades, o voluntariado, que significa fraternidade, ajudar sem qualquer retribuição, ajudar pelo prazer de servir, de ajudar. Sejamos servidores uns dos outros. E não esquecer que do momento em que nós rezamos, e pedimos com confiança, mas com fé, Senhor, dá-me a tua proteção, nós estamos nos rodeando com a luz, um muro invisível, mas real, da proteção do Senhor, onde nenhum mal poderá nos atingir. Afinal, tudo o que pedirdes ao Pai, diz Ele, em meu nome, creia, e tu receberás. Ou o Salmo 91, que nos diz tão claramente: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que está à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: somente vós sois o meu Senhor. Não temerá a flecha que voa durante o dia, não temerá a violência que ronda as criaturas, não temerá mal algum. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.